Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 6º episódio da segunda temporada de Gen V. Um pouco atrasado, né? Saiu aí o episódio na quarta passada, eu tô trazendo só hoje na segunda aí pra vocês, né? Mas, né, isso não impede que essa semana também vai ter outra análise de episódio, obviamente, né? Na quarta aí do episódio 7. Estamos chegando no final da temporada, né? Essa temporada que vai ter 8 episódios só, estamos no episódio 6, né? Essa semana já é o 7. Vou falar com vocês, vamos teorizar essas coisas e eu acertei uma das maiores teorias da temporada, hein? Vou falar disso com vocês, então vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando, né, a rapaziada, as meninas saindo de Elmira, a grande fuga de Elmira. Por mais que era do jeito que o Cypher queria, né, aquela ressurreição ali da Annabeth, né, a Marie usando seus poderes, a fuga não saiu como ele esperava. E elas conseguem fugir, com a própria ajuda do Sam, quebrando ali, eu falei, né, a gente sabia, né, que o Sam iria aparecer ali pra ajudar elas. E é um detalhe muito interessante, a Annabeth ser uma super. É revelado isso pra gente durante a fuga delas ali, né? É revelado que a Annabeth é uma super. Isso ficou meio esquisito, a gente não sabia o porquê e isso ainda não foi explicado no episódio, né? A gente tem posteriormente, quando elas já estão na casa do Stan Edgar, né, e tal, ela conversando ali com a Marie, falando sobre, né, como ela é uma super e tal, e é falado que ela não sabe desde quando ela tem os seus poderes, ela não sabe desde quando ela recebeu o soro da VOT, né, o soro V. Ela não sabe, mas ela está começando a lidar com os seus poderes agora. Vamos lá. E a gente não sabe, obviamente, né, quando que a Annabeth recebeu isso, mas talvez ela tenha recebido desde quando ela foi criança também. Da mesma forma que a Marie, quando ela nasceu. Provavelmente ela e a Marie passaram pelo mesmo experimento do soro super pelos seus pais. Ela só nunca teve a capacidade de trazer os seus poderes à tona. Ué, por que disso? Pode muito ser por causa do seu trauma de ter perdido seus pais na infância, né, por um acidente da sua irmã. Mas, né, a gente não sabe ao certo quando que ela recebeu esse soro e como que ela vai lidar com esses poderes, né? A gente viu que os poderes da Annabeth são muito ligados a essa questão meio que de prever o futuro, né? Ou ela saber o que vai acontecer em alguns minutos ali na frente. A gente percebeu isso durante a fuga de Elmira, né? Mas com certeza isso deve ser abordado provavelmente no próximo episódio e até no último episódio. A gente não sabe, né, essa relação dela com o soro V, a gente não sabe absolutamente nada. O episódio não trata isso, né? E como eu falei, a gente deve ver isso daqui pra frente. A gente vê, né, durante a fuga ali no carro de Elmira, o Sam conversando com a Emma e ele faz uma referência ao Hulk, né? Onde ele fala o Sam esmaga, né? Fazendo uma referência ao Hulk, quando ele fala o Hulk smash, né? Hulk esmaga, né? E bom, vemos também durante a conversa ali naquele furgão que é falado que a Emma mesmo, né? Junto com a Kate e tudo mais, fala que a Marie, ela é um milagre. Isso porque a Marie, ela ressuscitou a sua irmã com o sangue. Ela fala sobre essa questão do Cypher estar certo, né? Dela, até porque aquilo ali foi um experimento do Cypher. Ela mesma conversa com a Jordan durante o episódio sobre isso. Que é um experimento do Cypher dela tentar fazer a sua irmã voltar à vida só pelo seu sangue. E isso deu certo. Ela explica que ela se ligou com as células e conseguiu, né, fazer a sua irmã voltar à vida. E realmente é um milagre, né? Isso prova o tamanho do poder da Marie e é o ponto que vai ser lidado o episódio inteiro, cara. A gente vê também o Cypher batendo no seu pai, entre aspas, né? Ele lá naquela casa dele, ele batendo no pai dele, né? E isso é meio esquisito. Mais um indício de que talvez não seja o pai do Cypher realmente, e o Cypher só mentiu pra Kate Jordan Lee, né? E isso vai se concretizar daqui a pouco. Eu vou teorizar mais com vocês sobre essa questão, né, de não ser o pai dele. Mas, né, nós vemos também na conversa ali da Annabeth com a Marie naquela biblioteca abandonada, ela falando que tudo é diferente, né, cara? E isso realmente prova que aquela questão da Marie agora ser basicamente uma das supers mais poderosas. Realmente tudo é diferente, tudo tá mudando, cara. A Marie tem poder para ressurgir a vida de uma pessoa. Isso é absurdo, entendeu? O poder dela é imenso. O que ela poderia fazer com esse tipo de poder é gigante, rapaziada. Vemos também o Sam conversando com a Emma, né? E a gente vê que a relação dos dois está um pouco mais parecida com o da primeira temporada. Eles já se desculparam e eles estão, né, tendo uma relação
relação um pouco melhor. Tanto que a gente vê lá no final do episódio, né, os dois ainda conversando, quase tendo um momento de romance novamente entre os dois, lá na casa, naquele bunker do Stan Edgar, né, a gente vê os dois conversando e provavelmente eles devem voltar. Tanto que o próprio Sam fica até com ciúme do Greg, né, no direct do Instagram ali da Emma, né, e isso prova que ele ainda sente alguma coisa pela Emma, assim como eles tiveram aquela conversa no final do episódio, como eu falei. Provavelmente eles devem retornar para esse romance entre os dois, né? Durante a conversa da Annabeth com a Marie ainda na biblioteca, ela fala que a Marie é o perigo. E ela não quer papo com a Marie. Obviamente, né? Porque ela considera a Marie a culpada pela morte dos seus pais. Assim como a tia dela, assim como qualquer familiar da família da Marie e da Annabeth, vai considerar a Marie a grande culpada da morte dos seus pais. Obviamente foi um acidente, mas a Annabeth ainda não consegue entender isso. E ela ainda está brava com a Marie. Tanto que ela fala que a Marie é o perigo, né? Que a Marie fala, não, fica com a gente, você vai estar segura aqui, mas a Marie é o perigo, né? Ela tá grata por ter trazido ela de volta à vida, mas ela ainda considera a Marie o grande perigo, rapaziada. Durante a conversa do Cypher com o Polaridade, a gente vê além, né, do Cypher conseguir controlar o Polaridade, mais uma vez mostrando esse poder, que é uma incógnita, a gente ainda não sabe nada sobre esse poder do Cypher, né? O Polaridade, coitado, ele tá mal e ele tá fraco, e por isso que ele usa ele. Ele tenta, né, rastrear ali as meninas aonde elas estão, mas isso não é possível. Por quê? Porque elas são salvas, né? Entre algumas aspas, né? Pela Zoe Newman e pelo Stan Edgar. Vemos a volta de Stan Edgar aqui, sua última aparição foi na 4ª temporada de The Boys. Vemos ele retornando aqui e ele quer a Marie Monroe. Ele só quer a Marie, né? Tanto que ele aceita trazer as meninas também pro bunker, né? Mas ele só quer a Marie. Vemos a Zoe Newman matando aquele viking. Pô, tava na hora daquele maluco morrer, né? Mas vemos a volta aqui de Zoe Newman, a filha da Victoria Newman, né, cara? Ela está sendo cuidada pelo Stan Edgar, assim como a gente já imaginava e assim como a gente já também tinha visto, né, na 4ª temporada de The Boys. Ela volta aqui, volta com tudo, né? Provavelmente ela deve estar sendo treinada pelo próprio Stan Edgar e a volta dela foi muito interessante. A gente até tem umas conversas, né, sobre a própria, né, Marie e a Victoria Newman, né, e tal, sobre a relação que as duas tinham uma com a outra, né? Não era uma relação muito boa, a gente viu isso na primeira temporada de Gen V, mas a Zoe Newman tem uma gratidão pela Marie e ela gosta da Marie, por tudo que a Victoria falou bem da Marie para ela. Então, a Zoe, coitada, ela só é uma vítima disso tudo e ela tá feliz com o Stan Edgar e é isso que importa, né? A gente vê também o Stan Edgar conversando com elas e falando que a Marie tem poder para ser maior e muito mais forte do que o Capitão Pátria. E esse pode ser o grande triunfo para a própria 5ª temporada de The Boys e também ainda para esse final de temporada. Ela ser mais poderosa do que o Capitão Pátria. Se isso for pro ar, se isso for anunciado, galera, vai dar o maior burburinho aí dentro do mundo de The Boys, né? E eles vão para aquele bunker do Stan Edgar que ele construiu até mesmo para se proteger tanto do Capitão Pátria quanto da VOTS, né? É o momento em que ele está conseguindo se proteger sobre isso tudo. Ele até fala que é uma prisão que o próprio Capitão Pátria não consegue chegar ali para atacar eles, por exemplo, né? A gente vê também que o Stan quer, né, a Marie Monroe, justamente porque ele também esteve envolvido em toda a criação da Marie. Ele conta pra gente tudo e conta sobre o Projeto Odessa, que foi ele que desligou o Projeto Odessa pra nunca mais acontecer. Ele conta que já existe desde a época de 60, da década de 60, justamente criado pelo Godolkin. E ele esteve envolvido na criação da Marie Monroe e ele encerrou o projeto justamente pelo nascimento da Marie Monroe, porque ela nasce e não tem reação nenhuma aos poderes. E eles imaginaram que não estava mais dando certo e por isso ele apagou o Projeto Odessa da existência, né? Ele fala que apenas 2 seres conseguiram sobreviver ao Projeto Odessa: o Capitão Pátria e a Marie Monroe. Foram os 2 maiores seres poderosos e essa vai ser a grande disputa de poder, né? Os 2 únicos seres sobreviventes do Projeto Odessa: Capitão Pátria e Marie Monroe. A gente sabe que ela é mais poderosa do que o Capitão Pátria e isso vai ser desenvolvido, cara. Eu tô bem ansioso pra ver isso aqui, cara. A gente também vê, né, ele falando sobre o grande plano do Cypher. Agora tá um pouquinho mais claro. A grande super supremacia, né? A supremacia dos supers, a supremacia da VOT. Colocar a VOT acima de qualquer coisa e o super acima de qualquer coisa. É o plano do Cypher e a gente já imaginava que seria alguma coisa parecida com isso, né? Até porque ele já tinha falado sobre isso
isso um pouquinho. Tanto que no final do episódio, ainda na conversa com o Polaridade, ele revela esse plano para o próprio Polaridade. A supremacia super, vote acima de qualquer coisa. Ele fala, né, dessa supremacia para o próprio Polaridade no final do episódio, e isso também prova, né, o quanto ele também tá perdido. Ele não sabe onde as meninas estão, não sabe quem está com ela, que no caso é o Stan Edgar, e ele tá completamente perdido. Por mais que ele esteja a 10 passos à frente de qualquer um, ele tá perdido agora porque ele não esperava ser pego de surpresa por um Stan Edgar. Ele nem sabe onde as meninas estão, né? E essa supremacia dele vai ser colocada em prática, começando por Godolkin, como o próprio Cypher falou, né? A gente também vê toda a história do corpo de Godolkin. O Stan Edgar conta sobre a morte de Godolkin, o seu corpo nunca foi achado e ele foi queimado por inteiro, né? A gente viu isso no primeiro episódio, naquele flashback. Porém, Jordan Lee e Kate Dunship, né, lembram da grande questão. O corpo que tá sendo mantido vivo, né? Lá naquela caixa do Cypher na casa dele. Galera, eu teorizei com vocês na análise do episódio 4 que aquele ali, o pai, né, do Cypher, era o Godolkin vivo. Eu teorizei com vocês e agora se confirma, galera. Isso aqui foi mais do que confirmado. Por mais que a questão seja, né, de que o Cypher não é realmente filho do Godolkin, provavelmente ele não é filho do Godolkin. Aquela questão de ser o pai dele foi uma grande mentira, mas aquele corpo é do Godolkin e eu teorizei isso com vocês, está certo, né? Palmas pra mim. 1 minuto de palmas, muito obrigado, né? Bom, era uma questão também um pouco óbvia da gente se ligar, e isso explica o porquê o Cypher tem seus poderes e o porquê que ele é o novo reitor de Godolkin, mesmo sendo um humano. Ele tem todos os planos do Godolkin pra si, e ele tem o próprio Godolkin, né? Um centenário ali dentro de uma caixa pra o que ele precisar. O que ele precisar, de qualquer auxílio, de qualquer coisa, ele tem o Godolkin do seu lado. Por isso ele tá mantendo o Godolkin vivo, e por isso ele tava batendo no Godolkin no começo do episódio. Porque não é o pai dele, é só o Godolkin, né? E isso muda tudo, como o próprio Stan Edgar falou. Isso aqui vai ser interessante, porque com certeza a Marie Monroe vai tentar se encontrar com o Godolkin. A gente vê, né, que a Marie está à frente de qualquer um. Ela é mais forte do que tudo, como o próprio Stan Edgar fala pra ela. Você é mais forte que seus amigos, suas amigas, você não precisa estar com eles, né? Mas ela quer estar com eles, mas a coisa vai mudar agora no final do episódio, né? A gente vê a Marie indo embora. Por que ela tá indo embora de novo? Mais uma vez ela vai deixar todo mundo pra trás, igual ela fez na prisão de Elmira? Cara, agora a questão é um pouco diferente. Com certeza as amigas dela, e principalmente o Jordan Lee, que é, né, seu par amoroso, vai ficar bravo com a Marie e talvez não perdoe a Marie por isso. Ela está deixando todo mundo, né? Assim, a Kate foi com ela, né? Mas ela está deixando tudo pra trás porque ela quer proteger a Annabeth, ela quer proteger Jordan, ela quer proteger todo mundo. Por isso que ela tá indo embora. E com certeza ela não tá indo embora pra outra cidade, igual ela fez quando fugiu de Elmira, né? Indo embora, se escondendo, não. Marie está indo embora pra cima do Cypher. Com certeza, ela vai tentar acabar com isso de vez. Ela vai partir pra cima do Cypher e a coisa vai ficar feia. E a Kate está do seu lado. A Kate está do seu lado porque ela quer, né, a volta dos seus poderes e também quer acabar com o Cypher. Agora o bicho vai pegar. E o Cypher tá perdido, como eu falei. O Polaridade explode com seus poderes, manda o Cypher pra janela, ele fica mal lá caído no chão. Ele consegue fugir, mas ele tá perdido e tá mal, cara. O cara não consegue controlar 100% dos seus poderes, até porque ele não é um super. Até por isso ele não conseguiu controlar 100% Polaridade ali no final do episódio, porque ele não é um super. Então com certeza os seus poderes ou são temporários, assim como o próprio, né, Billy Bruto já usou aí na série de The Boys, ou realmente os seus poderes são relacionados a alguma tecnologia, alguma coisa desse tipo. Por isso que ele não consegue controlar um super por tanto tempo assim. Isso pode ser, inclusive, uma parte para as meninas conseguirem vencer o próprio Cypher. Comenta o que vocês acharam desse episódio, sobre a teoria do Godolkin estar certa e ele estar vivo naquela caixa ali, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.